Olá, bom dia. Hoje nós vamos iniciar, tá? A nossa aula remota de português. Nós vamos abrir o manual na página 38, onde nós vamos aprender um pouquinho sobre sinopse de jogo, tá? E o nome da unidade é Jogando e Aprendendo. Marina diz assim: são tantas opções de jogos para escolher, não é mesmo? Aí Urbano: ainda bem que temos uma apresentação de cada um nesse cardápio. Meu pai já me falou sobre o Banco Imobiliário Júnior. Ele disse que é muito divertido. Para começo de conversa, este primeiro e esse segundo quesito, tá? São respostas pessoais, nas quais vocês vão colocar aí de acordo com as suas escolhas. Primeiro quesito. Aliás, para começo de conversa, Mássaro, Emílio, Urbano, Otávio e Marina foram visitar uma casa de jogos de tabuleiro, lugar ao qual as pessoas vão conhecer e jogar diferentes jogos. Eles não viam a hora de ir até lá e se divertir. Primeiro quesito: você costuma jogar jogos de tabuleiro? Conte aos colegas e ao professor quais são os de sua preferência e como você aprendeu a jogar. Nós não vamos debater, você só vai escrever, tá? Depois a tia corrige. Segundo quesito: como você e sua família escolhem que jogos comprar? Por meio de pesquisa na internet, ouvindo recomendações de parentes e amigos, comparando os produtos disponíveis na loja do brinquedo. Escolhe uma opção e preenche. Página 39. Cardápios de jogo. Ludo. De origem indiana, o pagize, também conhecido como Ludo, é um jogo de tabuleiro que conta com a sorte dos jogadores no lançamento de dados. Cada jogador escolherá uma cor e receberá 4 peões da cor escolhida, os quais deverão começar posicionados em suas respectivas casas. O objetivo do jogo é que todos os peões deem a volta completa no tabuleiro e cheguem até o seu centro. Vence quem conseguir levar primeiro todas as suas peças à casa central, mas não é tão fácil assim. Para poder tirar os peões da casa inicial, cada jogador, em sua vez, deverá tirar 6 ou um dado. Além disso, é permitido capturar peões que estiverem no caminho, fazendo voltar à posição inicial. Também é possível empilhar pinos da mesma cor, construindo uma torre que pode impedir a passagem do oponente ao ser capturado por eles. Tá? Alves Mariana, texto escrito especialmente para este manual. Vejam o cardápio do jogo, uma sinopse de um jogo. Ele vai estar mostrando as regras, tá? Como é o desenvolvimento do jogo e explicando como o jogo foi formulado. Então, esse é o papel da sinopse de um jogo. Ele mostrar quantos componentes pode jogar, quais são as regras, falar um pouco do jogo e dizer como é que se ganha e também como que você consegue perder ponto caso não faça a regra do jogo funcionar, certo? Terceiro quesito: antes de jogar um jogo pela primeira vez, como você obtém informações sobre as regras dele? Todos os jogos ele tem uma caixinha, né? A caixinha ela vai estar trazendo as instruções. Ele vai estar explicando lá, às vezes até atrás dela mesmo, ou então dentro do jogo, dentro da caixinha do jogo vem um papel escrito, que é com a sinopse, tá? É o resumo do jogo, que ele vai falar das regras, ele vai dizer como joga, qual é o tipo de jogo, qual a idade que aquele jogo pode ser jogado. E também é muito importante que a gente leia essas regras, porque aí na hora que a gente estiver jogando, né, aquele jogo, o que acontece? A gente sabe como é que a gente vai fazer para ganhar a partida e também a gente sabe como é que a gente pode perder ponto naquela partida. Então, o manual de instruções
A sinopse do jogo ela é muito importante para que a gente conheça as regras do jogo, certo? Então, nesse terceiro quesito aí, você vai colocar, né, de acordo com a sua resposta, você vai colocar algo que você diga que é preciso ler as instruções desse jogo, tá? Deixa eu ler o manual. Quarto, você tem o hábito de ler as regras do jogo ou as informações da embalagem? Isso é uma resposta pessoal, tá? Mas, contrapartida, tinha de jogo, que é bem importante a gente ler, porque a gente não fica perdido. Quando a gente pega um jogo para jogar, por exemplo, que a gente não conhece, nunca ouviu falar, fica mais difícil da gente conseguir ganhar naquele jogo. Quando a gente lê a regra, a gente lê a sinopse dele todinha, a gente consegue identificar como que a gente faz para ganhar, tá? Quinto quesito. Os pais de Urbano disseram a ele que os jogos de tabuleiro ajudam no aprendizado, porque estimulam a curiosidade e o pensamento estratégico. Letra A. Quais jogos você conhece que estimulam o conhecimento? A gente tem muitos jogos que estimulam o conhecimento. A gente tem jogos matemáticos, não é? A gente tem jogos na língua portuguesa também, que se a gente pegar numa loja de jogo, ou até mesmo no próprio computador da gente, tem vários jogos que levam a gente a estimular, tá? Esse lado do pensamento. Um jogo que é bem simples e eu acho que a maioria de vocês tem é o Cubo Mágico. O Cubo Mágico, ele é um jogo matemático que utiliza o quê? O raciocínio. A gente precisa pensar para poder colocar aquelas cores todas iguaizinhas no mesmo alinhamento, né? Em português, a gente tem um jogo que é bem conhecido também, que é o Soletrando. O Soletrando, eu posso jogar, tá? Com um ou dois participantes ou mais, e a gente fazer com que o nosso vocábulo ele fique mais rico, tá? Existe uma brincadeira que depois eu vou deixar uma foto dessa brincadeira na descrição do vídeo para vocês verem que é uma brincadeira bem antiga, que é a dedonha. Você vai colocar uma coluna, tá? Com nome de cidade, nome de fruta, objetos, deixa eu ver o que mais, países, tipo de roupa. Você vai separar e dali você vai jogar com 2 ou mais participantes, tá? Você vai falar a palavra dedonha e vocês vão jogar os números. E, por exemplo, eu coloquei 2 números, o meu colega colocou 3. Então, vamos lá, A, B, C, D, E. Então, ali naquela linha, eu vou colocar tudo o que está pedindo na dedonha com E. Nomes com E, nomes de fruta com E, nome de cidades com E, de objetos com E. E é um jogo que está estimulando o nosso pensamento. Na maioria das nossas matérias, a gente pode também jogar, tá? Página 40. Aprendendo com os jogos. As crianças ficaram impressionadas com a variedade de opções disponíveis na casa de jogos. Como um lugar tinha um acervo de mais de 900 jogos, não era possível ver a embalagem de cada um deles. A turma precisava escolher o que jogar por meio de um cardápio de jogos, que continha textos de apresentações de todos os jogos da casa. Veja novamente o trecho de um texto desse cardápio sobre o Ludo. Cardápio de jogos, Ludo. Cardápio de jogos é para falar a sinopse dele, tá? Falar o que é aquele jogo. Ludo. De origem indiana, o pachize, também conhecido como Ludo, é um jogo de tabuleiro que conta com a sorte dos jogadores no lançamento de dados. Cada jogador escolherá uma cor e receberá 4 peões da cor escolhida, os quais deverão começar posicionados em sua respectiva casa.
O objetivo do jogo é que todos os peões deem a volta completa no tabuleiro e cheguem até o seu centro. Vence quem conseguir levar primeiro todas as suas peças à casa central. Primeiro quesito: que tipo de informação os textos do cardápio do jogo trazem? A tia já até deu uma dica, né? Ele vai trazer a introdução do jogo, o objetivo, ele vai trazer as regras, ele vai falar quantas pessoas podem participar daquele jogo, certo? Segundo quesito: como esses textos podem ajudar as crianças a escolher o jogo? Quando eu pego um cardápio do jogo que tá duas pessoas para jogar, e no cardápio diz que precisa de 3 ou 4 jogadores, então o que é que eu posso fazer ali? E aquele jogo que eu estava lendo não vai estar de acordo com a quantidade de participantes. Então, na medida que eu estou lendo o cardápio do jogo, ele está me dando a possibilidade de saber quantos participantes poderão jogar ali naquele jogo, certo? Terceiro, que outros meios as pessoas podem consultar para obter informações sobre um jogo? Além desse cardápio, quais são os outros meios que as pessoas podem encontrar as regras do jogo? Em livros? Não, né? Filmes? Também não. Eu posso achar a regra do jogo na embalagem do jogo? Sim. A tia falou que uma das partes que tem as instruções do jogo ou é uma folhinha dentro, né, que é o cardápio, ou até a própria embalagem. Folhetos de lojas. Sim, nos folhetos de loja, principalmente das lojas de videogame, ele vai estar lá especificando todas as regras de cada jogo. Na internet, sim. Rádio, não. A internet, sim, porque tudo que a gente coloca na rede da internet, por exemplo, eu quero saber a regra para jogar o Soletrando. Eu coloco regra do Soletrando. Vai aparecer todas as regras para mim, tá? Quarto, além de jogos de tabuleiro, quais outros produtos podem vir acompanhados de um texto de apresentação que ajuda o comprador a fazer a sua escolha? Assinale com um X. Vamos de baixo para cima? Revistas? Não. O jogo não traz revistas. Brinquedos, sim. Às vezes vem um dado, às vezes vem um peão dentro do jogo, né? Vem lápis para poder a gente fazer a marcação do jogo. Então, brinquedos, sim. Aparelhos eletrônicos, sim. Né? Tem jogos, por exemplo, que ele utiliza a pilha para poder fazer a sirene do jogo, né? Smartphone, sim. Nos nossos próprios aparelhos telefônicos já tem um montão, né? Temos até lojas que a maioria de vocês já baixaram e sabem. Existem lojas de aplicativos só para jogo. Filmes. Vocês acham que vem algum DVD? Sim, muitos deles vêm, né? Os meninos que gostam muito, por exemplo, o Mario Bros, ele sempre vem com um DVDzinho, a maioria deles, com um DVDzinho que utiliza para poder jogar, né? Livros também. Então, o único que não vai aparecer aí são as revistas. Página 41. Emília sugeriu que cada um lesse em voz alta o texto de apresentação do jogo que escolheu. Todos concordaram com a ideia e ela começou a leitura do texto abaixo. Hora da leitura. Agora a gente vai ver o cardápio do Banco Imobiliário Júnior, tá? Ele é um jogo bem interessante, né? Que alguns de vocês já conhecem. E a gente vai ler agora como é a regra dele e qual é o objetivo. Banco Imobiliário Júnior. Esse jogo da estrela possibilita a aventura de investir em terrenos, casas, hotéis, shoppings e empresa, como um verdadeiro investidor. A disputa pelas ruas nobres e pelos terrenos mais valorizados.
faz todo mundo correr para comprar o seu. A principal estratégia do jogo é adquirir os maiores e melhores terrenos, o que dará a você mais chance de lucrar com construções e aluguéis. Mas cuidado para não ir à falência. Quem perde todo o dinheiro fica fora da competição. Cair nas casas, sorte ou revés, pode ser bom ou ruim, dependendo da carta que você tirar. Mas acredite, a casa de atenção com certeza fará o jogador perder tempo, já que, ao cair nela, ele poderá ficar até 3 rodadas sem jogar. O jogo só termina para quem faz dívidas que não consegue pagar. O jogador com mais dinheiro e bens é o vencedor. Então ele deu aí no cardápio o que é que veio? Veio o objetivo, veio a regra, né? Veio mostrando como é que eu ganho, como é que eu perco, né? Trazendo as estratégias, tá? E no glossário logo abaixo eu tenho investidor. É a pessoa que investe seu dinheiro em bens ou oportunidades que possam lhe trazer lucros. Falência. Situação em que uma empresa ou pessoa não consegue pagar suas dívidas. Revés. Azar, contratempo, detenção, cadeia, prisão. Coloque para a página 42. Agora nós vamos fazer a exploração do texto, certo? Primeiro, o texto que Emília leu em voz alta é uma sinopse, ou seja, uma apresentação breve e concisa, cujo objetivo é transmitir uma ideia geral sobre o conteúdo de um filme, livro, seriado, entre outros. A sinopse que você conheceu refere-se a... Essa sinopse que a Emília leu, ela fala do jogo matemático? Não. De um jogo de cartas? Também não. Ela fala de um jogo de tabuleiro. Sinopse é o resumo do jogo, tá? A sinopse é o que o jogo quer transmitir. Segundo quesito, pela leitura feita, você diria que a sinopse do Banco Imobiliário Júnior apresentou as principais características desse jogo? Ela também explicou brevemente como funcionam as partidas. Ela explicou as principais regras do jogo, não foi, gente? As principais características do jogo. Terceiro, a sinopse que você leu expressa a opinião de alguém que não gostou do jogo? Foi isso que a gente leu? Não. Expressa a opinião de alguém que gostou do jogo? Não, não tinha nada falando de quem gostou ou de quem não gostou. Não expressa opiniões sobre o jogo. Essa daí, né? A sinopse desse texto, ele não expressa, ele não mostrou a opinião de ninguém, tá? Quarto, após ler a sinopse, você considera Banco Imobiliário Júnior um jogo difícil ou fácil de vencer? Por quê? Resposta pessoal, tá? Você vai ler a sinopse novamente e pelo que você leu lá na página 41, você vai dizer se você acha que ele é um jogo fácil ou difícil de jogar. Quinto, Urbano quis anotar o nome do fabricante para pedir esse jogo de presente à sua mãe. Localize essa informação no texto e circule-a. Vocês vão voltar lá no texto, né, que ele leu, e do Banco Imobiliário, e vocês vão ver, lá tem assim, ó, esse jogo da Estrela. Estrela é a marca do fabricante, tá? Então vocês podem circular. Sexto, quando as crianças tentaram jogar o Banco Imobiliário Júnior, Emília foi a primeira jogadora a ser enviada para a detenção. De acordo com o texto da sinopse, que desvantagem ela sofrerá no jogo? Lá no texto está dizendo que quando você cai na casa de detenção, você pode ficar até 3 rodadas sem jogar, tá? Então, essa daí é a desvantagem de cair na casa de detenção.
é ficar até 3 rodadas sem participar do jogo. Página 43. Pinte na tabela a seguir apenas as informações que aparecem escritas na sinopse do jogo Banco Imobiliário. A gente só vai pintar o que aparece lá na sinopse, tá? Aparece a opinião pessoal do autor sobre o jogo? Não. Não tem opinião dele, não. Título? Sim, né? O nome do jogo. Comentários feitos por jogadores? Não tem nenhum. Frases escritas nas cartas do jogo? Também não tem. Ações a serem tomadas pelos jogadores? Sim. Nome do jogo? Sim. Objetivo do jogo? Sim. Local e venda do jogo? Não. Nome do fabricante? Sim. Cores das peças? Não. Não tem dizendo as cores das peças, né? 8º. Toda vez que um jogador cair na casa da sorte ou revés do tabuleiro, os oponentes ficavam ansiosos para ouvir o conteúdo da carta sorteada. Veja algumas cartas que Urbano sorteou durante o jogo e escreva o que cada um representou para ele. Sorte ou revés. Sorte vai ser bom, tá? Revés vai ser ruim. O dia do seu casamento chegou. Receba 20 mil de presente. Então, sorte, né? Ganhou dinheiro? Sorte. A próxima. Entre no camburão e vá para a detenção. É uma coisa boa? Não, é ruim. Revés. Sua empresa foi multada por poluição. Pague 100 mil. Se ela foi multada, ela vai perder, né? Se ela vai perder, então vai ser revés. Habeas corpus. Use esta carta para se livrar da detenção. E aí? Sorte, né? 9º quesito. Veja a situação de cada jogador depois de algumas rodadas. Aí tem letra A. Qual jogador conseguiu construir mais propriedades? Que vantagens esse jogador tem em relação a seus oponentes? Quem foi que ganhou? Quem foi que construiu mais propriedades? Olhando pelo desenho, a gente vê nitidamente que foi quem? Marina, né? A vantagem é que ela tem mais o quê? Propriedades, né? E com isso ela vai conseguir mais dinheiro. E podendo ser a vencedora, né? Podendo, porque ela também pode perder, lembra, né? Então aí, quem está em vantagem, olhando das 4 crianças, é Marina, por ela ter mais propriedades, tá? Página 44. B. Após uma sequência de rodadas, Emília declarou aos amigos que tinha ido à falência. No contexto do jogo, o que isso significa? Quando ela disse assim que entrou em falência, aconteceu o que com ela? Ela perdeu todo o dinheiro, né? Ela não tinha mais como pagar as suas contas. Quando a gente entra em falência, a gente perde dinheiro, tá? 10º. Nas rodadas finais, a disputa ficou entre Otávio e Marina. O que mais enriqueceram no jogo? O que foi necessário para fazer? O que foi necessário fazer para saber quem venceu a partida? Teve que fazer o quê? Porque se só ficou eles dois, foi preciso contar, né, os bens, e aquele que tivesse mais bens é que tem sido o vencedor, foi o mais sucedido, foi o ganhador do jogo, tá? 11º. Alguns jogos são competitivos e outros cooperativos. O Banco Imobiliário Júnior, por exemplo, é competitivo, o que significa que ao final haverá um vencedor e alguns perdedores. Ao entrar em uma competição, é importante ter em mente que alguém será derrotado e, por essa razão, saber perder é essencial. Então, se eu estou jogando, eu não vou ficar com raiva do meu colega porque ele venceu. Jogo é jogo, né? Vai sempre haver o vencedor
e vai sempre haver o perdedor daquela rodada. Em outra rodada, pode ser até que aquele que ganhou pode vir a perder. Então, a gente não tem que estar nessa disputa, nessa competição. Competição só no jogo. Acabou o jogo, volta tudo ao normal, tá? Porque depois, o que acontece? Acaba acontecendo, gerando as desavenças entre as amizades. Então, o jogo tem que ser jogado, mas tem que ter um certo limite. Saber que aquela competição ali é só naquele momento da jogada, tá? Letra A é uma resposta pessoal. A atividade de casa de vocês vai ser no manual, tá? E vocês vão fazer a leitura da página 33 até lá em cima da página 35. É apenas leitura. Da página 35 até a página 37, vocês vão ter o exercitando de vocês, que vai ser tudo do que a gente aprendeu até agora, tá? Que vai ser S com S e Z, ESA com S e Z, tá? Nós vamos ter também a classe dos numerais, tá? Então, é só para vocês fazerem a revisão de vocês e fixar mais na mente. Então, lembrando, leitura da 33 ao pedacinho da 35 e da 35 a 37, o exercitando. Que vocês tenham uma excelente quinta-feira e até amanhã.